Quando se pensa em viagem no tempo, né, principalmente mudar o passado, né, mudar a realidade, que vai acabar transformando o presente e o futuro, né, criam-se muitos paradoxos e abre-se um leque, né, cria-se muitas possibilidades. Vamos dizer assim, cada roteiro, né, segue por um caminho. Se você vê na série Dark, por exemplo, eles, na terceira temporada, que é a que eu menos gostei, eles inserem realidades paralelas, que é uma forma da coisa poder continuar, né? Tem um outro filme que pouca gente conhece, um filme espanhol, Los Cronocrímenes. Os Cronocrimes, né? Os Crimes do Tempo. Só achei ele com esse título, Os Cronocrímenes. Ele é meio difícil de achar, mas o cara entra ali sem querer num loop temporal de ficar renascendo e renascendo e criando várias cópias, né, nesse filme. Cada vez que ele renasce, ele tem outro dele, vai criando cópias dele, que é uma coisa que faz até sentido se for analisar a lógica cronológica, né, da coisa. Eu já vou falar de um outro exemplo também que mostra mais isso. Mas lá no Los Cronocrímenes, o cara vai criando cópias de si mesmo, e cada cópia já quer abocanhar mais, já quer decidir por todos. E daí o primeiro já tem um cara sinistro atrás dele querendo matar ele não sabe nem quem é, mas já é ele mesmo que entendeu tudo, já tá criando solto ali na realidade. Mas enfim, para ele terminar o loop e não perder a mulher dele, que se envolveu lá no enrosco cronológico lá, de mudar o tempo, ele oferece uma outra mulher que ele conheceu. Aí ele corrige ali a linha do tempo, morrendo uma pessoa no lugar. E meio que continua. É interessante a história, bem interessante. É difícil de achar, mas quem conseguir vale a pena. Los Cronocrímenes. E o outro que eu acabei de ver aqui é Contra o Tempo. Esse é um dos melhores filmes de viagem no tempo que existe. E é muito interessante, realmente. Ele, no final do filme, é um filme antigo já, né? No final do filme, é que assim, ele é um soldado e tá só metade do corpo dele, ele já ia morrer, né? Tá preso numa cápsula e estão fazendo a consciência dele voltar lá no tempo, como se assumisse o lugar de um outro cara. É estranho, é até estranho isso. E ele já existe lá? Como assim, né? Fica meio assim, ele já existe lá na outra realidade? Aí ele consegue um jeito de ele sobreviver na realidade que ele tá tentando mudar e salvar a mulher que ele quer. Policial, a militar que ajudou ele, ela ia acabar o mundo pra ela, né? Ele ia perder emprego, tudo, ele ia se ferrar pra ajudar ele ali. Mas houve um bug, né, no tempo, em que como não teve o acidente do trem, então não teve a necessidade de toda a operação. E ele ficou guardadinho ali. E tem uma cena que mostra o chefe da operação falando: um dia, o arquivo fonte, né, o nome do projeto, um dia vai acontecer uma coisa muito feia, uma crise muito grande, e o arquivo fonte vai ter o seu lugar ao sol, né? Então o corpo do cara fica guardadinho lá. Só que ele sobreviveu na outra realidade. E ele tá lá agora. A última cena deles é muito interessante. Eles estão no Parque Millennium, em Chicago, onde tem uma escultura que as pessoas apelidaram de Bean, né? De Bean, o feijão. Só que o escultor é um indiano. E ele diz que é muito estúpido. Eu tava até vendo um gringo falar disso. Ele diz que esse nome é estúpido, porque o nome verdadeiro é Cloud Gate. É o portal da nuvem, né? Como se fosse. E é muito sinistro, porque ele é todo em inox. Quando o dia tá muito claro, é difícil distinguir onde começa o feijão e onde termina. Sabe? É como se fundisse. Ele preenche o espaço entre o céu e o observador. Essa é a definição. E quando você vai por baixo dele, assim, ele é um portal, né? Por baixo ele vai fractalizando, assim, fica tudo fractal, divide, assim, várias imagens. E no centro dele ele chama de ônfalo, né? O ônfalo é aquela escultura que tinha no templo de Delfos, lá de Apolo, né, das profecias, que é o centro do mundo, né? É como se fosse uma toros no meio, assim, as imagens vão se convergendo. E é muito interessante isso. O final do filme é nesse lugar e ele fala assim: você acredita em coincidência? Eu acho que a gente tá onde a gente deveria estar mesmo. E ali mostra que eles vão viver, vão continuar, vão tomar um café, não sei o quê. E ele manda uma mensagem pra militar, pra policial que ajudou ele. Fala que eles salvaram, né, o trem lá e tal, que ela vai receber uma notícia e tal, que acharam uma bomba, mas que nada daquilo rolou. Daí termina o filme. Ele entrega o nome do terrorista, né, pra eles irem lá prender antes de acontecer tudo aquilo, dele colocar a bomba e tal, e evitar tudo. Aí ele fala: se você tá lendo essa mensagem, é porque o código-fonte é muito mais poderoso do que você e o doutor lá que criou ele poderia imaginar. Ele já resolveu tudo antes de acontecer. Aí ele parabeniza a militar, porque ao invés de
simplesmente mudar a realidade e salvar as pessoas, eles criaram um mundo novo. E ele fala pra ela que se algum lugar nas instalações lá tiver o capitão dentro da cápsula esperando pra começar a missão, que é pra dizer pra ele que tudo vai dar certo. Só que aí já criou um paradoxo enorme, pode acontecer várias coisas. E aí termina o filme, né? Acaba. Mas o paradoxo continua, né? O tempo é durante algumas cenas do filme vê esse paradoxo também. Por exemplo, ele acha um celular e desliga. Mas aí mesmo assim explode o trem, porque tinha outro celular. Aí ele insiste pra voltar e tal, né? Ele nem ia ter outra chance, aí tem mó drama, mas deixa ele voltar lá. Ele tira um celular, gira a bomba e atrás tem outro, ele tira. Pode acontecer tanta coisa, podia ter outro celular, podia na hora que ele fosse tirar o celular explodir, né? Mas é que também ele vai matando as possibilidades, né? Porque ele fica voltando toda hora. Mas ali naquelas circunstâncias tinha limite, né? Ele só voltou porque a policial sacrificou o emprego dela pra deixar ele voltar, pra resolver as coisas. Então o que poderia acontecer? Poderia agora a policial ficar num loop? Porque agora pra policial voltou tudo. O cara tá lá ainda, tudo. Ele tá. O primeiro eu, daí vem as cópias, né? Que no Chrono Criminals lá explica. Na série Dark tem um pouco também, mas não. Na série Dark até tem as cópias também, mas cada uma é de uma linha temporal. Né? Mas acontece também da cópia ver ela mesma naquela. Dark é insano, né? O Dark tem quase tudo de paradoxos, filosofia sobre o tempo, tem na série Dark. É uma pena que a terceira temporada é bem confusa por causa das realidades, né? Mas então ali no Contra o Tempo ele poderia deixar a mulher agora no loop, que agora ela vai lá, ajuda ele, e aí ele vai, se salva de novo, agora tem uma cópia dele lá no outro mundo, um pouco mais jovem, sei lá, e a policial de novo acorda daí, como é que é? Um belo dia, sem ter acontecido nada, e a policial fica naquele loop, né? Porque o cara, tinha uma hora ele queria que parasse o loop, né? Ele tava sendo torturado, ele fala, que isso? Nenhum soldado aceitaria isso, qualquer soldado que eu conheço diria que é melhor uma morte só. Ele pede pra morrer, ele implora pra morrer. E os caras falam, não, qualquer soldado acharia uma honra ter a oportunidade de servir o seu país, mesmo depois de ter morrido. É uma brisa, né? E mesmo que poderia acontecer também da policial sentar pra tomar um café, isso pode, a série Dark mostra que pode, né? A policial sentar pra tomar um café com ele lá que se salvou, que foi a primeira vez, daí reunir todo mundo, sabe? Vai formando a família, como é que é? E o corpo dele que tá lá agonizando, vai ficar até quando, né? Passando por aquilo. Eles vão poder desligá-lo, matá-lo, né? Indiscriminadamente, porque eles vão pensar... Eles podem pensar, ele se salvou primeiro já, foi ele lá, a consciência deles. Vão dar essa forma, né? Ou eles vão deixar, não... ele tá aqui ainda, ele vai viver de novo. Não é uma brisa? Esse tipo de coisa vai mostrando, o coletivo vai assimilando que a unidade da consciência, né? Um momento uno da consciência. E também eu suponho que vai aprendendo naturalmente a respeitar esses limites, né? Não querer brincar com esse tipo de ciência, viagem no tempo, que é uma coisa complexa. Da mesma forma que não se vai criar golems por aí, né? Não se vai fazer aborto, não se vai fazer transmutação, né? Transhumanismo exagerado, né? Vai com calma aí, consciência de gente em animal e não sei o quê. Respeitar esses dilemas, buscar entender filosoficamente, espiritualmente, né? A arte vai mostrando como que a realidade pode ser, né? E é umas coisas bem bizarras que podem acontecer. É triste porque são dilemas, né? Já é o Ragnarok, ali o fim do ciclo consciencial. São momentos em que o ser humano buscou muito a transcendência, né? Em uma hora ele encontra o transhumanismo, a transcendência. E aí vai se afastando da humanidade, né? A humanidade é o que conecta com Deus, com a coerência, né? Que mantém o ciclo. Tem que haver esse equilíbrio, esse pé no chão. Daí a importância do povo escolhido de Deus, né? Estão sempre firmes ali, nas linhas do tempo, né? Tem também uns episódios da série Black Mirror, né? Que mostra eles duplicando a consciência. E a consciência tá lá, é uma duplicata, mas ela pensa que é ela mesma. E ela tá lá sofrendo, né? Tem um episódio de Natal, lá, o especial de Natal, que é muito bom, que tem um cookie, né? Que duplica a consciência da pessoa para se tornar um escravo dela que controla a casa dela, que é uma smart house. Só que o escravo pensa que é ela. E ele fica lá sendo torturado, né? Cronologicamente, com o tempo, no loop temporal ali, até ele aceitar. É um negócio desumano, né? Até que ponto vai se perdendo, né? Vai se afastando. Vai ficando desumano. Tem também naquele desenho o Rick e Morty, né? O Rick e Morty tem um episódio na última temporada, se não me engano, que eles têm vários... isso é comum, né? O Rick e Morty sempre tem as duplicatas do Rick lá. Tem nas temporadas anteriores também tem uns episódios lá que buga a mente. Até hoje nem sei se entende direito. Que aparece um monte de Rick, um monte de Morty, né?
Mas tem um episódio na última temporada que acontece também um sistema de defesa lá, como se fosse, começa a bugar, começa a espalhar, assim, infestação de Rick e Morty. Daí vem até uns órgãos da galáxia lá pra tentar resolver a infestação de Rick e Morty, que é como se fosse um fenômeno cosmológico, sabe? O Rick é, dentro do universo ali do Rick e Morty, o Rick é quase um deus do cosmos, né? Uma criatura, uma entidade. É bem curioso. Muito luciferiano o Rick e Morty, né? Mas aí é uma brisa porque as cópias não sabem se é ou não é verdadeira também. E ela tá meio que ali no rolê, né? Algumas já sabem, sentem que não é, mas outras pensam que são, até o último instante, chega a ser engraçado. E ajuda quando o Bob fala, por exemplo, que tá na Bíblia também, né? O seu nome escrito no livro da vida, né? O corpo de Cristo, o corpo da igreja, né? O arrebatamento, né? Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. As pessoas menosprezam isso, né? Outros acham que o não conseguir alcançar isso é uma maldição terrível, mas e não deixa de ser, por um certo aspecto, ponto de vista, mas a própria pessoa que se impõe, né? Porque a mão de Deus, a pessoa vibra isso, né? Vai por esse caminho, é o livre-arbítrio. Mas é como se perder na existência mesmo, sabe? Se sentir no lado da cópia, sentir que é uma cópia. Viver o drama da cópia, sabe? Ser um sonho de alguém. É bizarro isso, a consciência começa timidamente a assimilar isso, entender vagamente o que é isso. Quem sabe, com esse entendimento, não procurem um oriente, nem um caminho, não procurem a Deus, não procurem a verdade, e que a gente possa se reunir, né, e conversar sobre isso juntos. Outra coisa interessante sobre o CloudGate é que o criador não gostou quando começaram a chamar de The Bean, né, o feijão. Só que depois ele acostumou e acabou gostando, porque ficou uma aura assim de feijão mágico, sabe? Venha na Praça do Milênio em Chicago para ver o feijão mágico. Aí a moda pegou e deu atração, né? Mas a princípio ele não gostou pela ideia de portal, né? A ideia elevada, né? Transcendente. Mas o The Bean também pegou no consciente coletivo com o feijão mágico lá, da fábula. Muito interessante. Da fábula e do psicodelismo, né? Dos enteógenos também. E tem ainda mais uma coisa muito interessante sobre o criador dessa escultura aí, CloudGate. Tá aqui na Wikipedia. Sir Anish Kapoor. Ele recebeu vários prêmios e distinções, como o prêmio do Emila, Bienal Veneza, não sei o que é. Ele aparece na seção de ícones culturais britânicos, do recém-projetado passaporte britânico. E ele, em 2016, foi anunciado como beneficiário do Lennon Grant for Peace, que é um prêmio concedido pela artista Yoko Ono, a esposa do John Lennon. A doação de $50 mil é concedida bienalmente. Eu não sei o que significa isso, vou deixar passar. Há pessoas e organizações escolhidas pela própria ONU desde 2002, em homenagem ao falecido marido de Ono, John Lennon. Para começar, tá? Para começar, olha a lista. Recebeu lá o prêmio Bienal, o prêmio Turner Prize, em homenagem a pintor inglês. É um prêmio anual concedido a um artista visual britânico. Ele tinha um passaporte britânico, né? Recebeu um outro prêmio com um nome todo esquisito, Unilever Commission for the Turbine Hall, na Tate Modern, que é uma galeria de arte localizada em Londres. Recebeu o prêmio Padma Bhushan, que é o terceiro maior prêmio civil na República da Índia. O prêmio é concedido por serviços diferenciados de alta ordem do governo indiano. Então, olha a moral desse cara. Ganhou um título de cavaleiro nas honras de aniversário de 2013. As honras de aniversário de 2013 foram nomeações de alguns dos 16 reinos da Rainha Elizabeth II para várias ordens e honras para recompensar e destacar boas obras de cidadãos desses países. Por serviços e artes visuais, um doutorado honorário da Universidade de Oxford em 2014 e o Prêmio Gênesis de 2017. O Prêmio Gênesis é um prêmio anual de 1 milhão concedido ao povo judeu, olha isso, que alcançou sucesso profissional significativo em reconhecimento às suas realizações, contribuições à humanidade e compromisso com os valores judaicos. Aí não fala aqui, né, eu não abri para ver, né, mas não fala se é Israel que paga, né, mas ó, daí tá, como judeu, daí termina as honrarias. Eu abri aqui o Gênesis, vamos ver. Olha que brisa isso, olha que desdobramento, que coincidência, olha onde foi parar. O prêmio foi fundado em 2012 com a doação... 2012, hein? No ano que diz que o mundo ia acabar, olha, não para as coincidências. Com a doação de $100 milhões de 5 filantropos russos. Olha que bagulho bugado, mano. É igual o vídeo do Edinaldo Pereira lá com uma suástica no final. Ouvi dizer até que saiu do ar esse vídeo, né? Foi só eu comentar. Eu fiz o vídeo, comentei, fiz um post no site e saí do ar.
Daí tem o nome dos caras aqui, tudo russo, ó. O prêmio está sob a administração da Genesis Prize Foundation, em parceria com a Agência Judaica para Israel. Em parceria com a Agência Judaica para Israel. Foi referido como Prêmio Nobel Judaico, fazendo com que alguns comentaristas questionassem a necessidade de um Prêmio Nobel Judeu. Mano, isso aqui é muito sinistro, fala sério. Quando eu comecei a gravar isso aqui, eu não esperava que ia cair essa bomba. Que sinistro, olha isso, mano. Porque a arte, né, tá transbordando o coletivo, transhumanismo. Olha o tanto de dinheiro que roda, né? As pessoas ali, a nata da sociedade, né, os maiores artistas da sociedade. O cara que tem a moral de colocar a escultura dele no Central Park lá do Millennium em Chicago. Lá ocupa um espação, a galeria toda. Pra botar um negócio gigante daquele bagulho que custou milhões só pro povo ver. Ostentação, né? E diz que, eu tava lendo ali na Wikipedia também, foi financiado, tem Rockefeller no nome dos financiadores, quando eu tava lendo sobre o artista. Enfim, daí tem a questão com a Rússia agora, né? Esse tititi de guerra lá com a Rússia. Eles fizeram a Genesis Prize Foundations em parceria com a Agência Judaica para Israel. Tá tudo conectado, né? Quando eu falo que tá tudo conectado, é disso que eu tô falando. Foi referido como Prêmio Nobel Judaico. Caraca. O Prêmio Nobel Judaico é pago por... é financiado em sua maior parte por russos. Curioso. Não, eu creio que é isso. Vamos pra nós.